quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu, como a flor ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu, como a sombra de uma flor, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Semente de amor eu sei que sou desde nascença, mas sem ter brilho e fulgor, eis a minha sentença. Tentei pela primeira vez um sonho vibrar, foi beijo que nasceu e morreu, sem se chegar a dar. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu, como a folha de um botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Às vezes dou gargalhada ao lembrar do passado. Nunca pensei em amor, nunca amei nem fui amado. Se julgas que estou mentindo, jurar sou capaz. Foi simples sonho que passou e nunca mais. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu, como a flor ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu cheguei muito tarde, né? Normalmente eu combino o Periscope com vocês 10h30, mas hoje, infelizmente, teve esse atraso aí, esse horário de verão, não planejado. Mas eu queria falar bem en passant. Eu sei que a hora está tarde e eu não quero esgotar um tema tão importante como o Código de Ética exatamente 10h30 da noite, 11h30 da noite praticamente, que é o horário que eu estou gravando. Mas eu queria só fazer algumas ponderações sobre a diferença entre o Código de Ética de 95 e o Código de Ética de 2015, para quem vai se preparar aí para os exames da ordem, para os exames da OAB. Se você vai fazer o exame da ordem agora em julho, o 20º exame, o seu Código de Ética, como todo mundo já sabe, quem está estudando já ficou sabendo dessa notícia, o Código de Ética é o de 95. Se você não vai fazer o exame de julho, o 20º exame, se você vai fazer o 21º exame, ou não tem certeza que vai passar agora, nesse exame que você vai ter em julho, no 20º, o ideal mesmo é que você já comece a conjugar aí tanto o estudo do Código de 95 com o Código de 2015. Pode parecer um contrassenso, ou pode até parecer uma situação em que eu colocaria você, mas mais uma coisa para estudar, mas na verdade o Código de Ética de 95 e o Código de Ética de 2015, eles de uma certa forma, o Código de 2015 ele complementa, ele melhora a redação
do Código de Ética de 95. Então, tá focado, tem pouquíssimo tempo, tudo bem, estuda o Código de 95. Tem um pouquinho mais de tempo, estudo de 95, mas sabendo que ele vai ser substituído pelo Código de 2015, né, a partir do 21º exame. Então, essa é uma primeira questão assim que eu queria colocar para você que está assistindo esse vídeo, para você saber que tudo bem, estuda 95, mas se você puder, já baixa logo em PDF o código de 2015 e tenta já ir olhando, já fazendo as comparações, já ir se interessando, até porque muita coisa se repete. Eu tenho dito em sala de aula com os meus alunos que o código de 2015 ele tem inclusive uma redação melhor, os dispositivos são mais claros, há uma melhor colocação do que pretende a OAB em relação à questão ética do advogado. Então, ler o de 95, ler de 2015, eu até prefiro ler logo o de 2015, que eu acho que ele está mais completo, ele está mais estruturado e, de uma certa forma, ele já prepara você para o que você depois vai ter que observar até mesmo como advogado ou como advogada. Então, esse é um primeiro aspecto a comentar. Na semana que vem, eu quero, inclusive, comentar pontos aí do novo Código de Ética, fazer uma comparação de capítulo por capítulo com o antigo, o que tem de novidade. A gente sabe que o examinador gosta de cobrar novidade, então para o 20º ok, mas para o 21º já as novidades já são interessantes, você já ir se acostumando, a questão do capítulo relativo à advocacia pública, a questão da advocacia pro bono, são temas que surgem no novo Código de Ética e que no antigo Código de Ética não tinham tanto destaque. Então, semana que vem eu faço uma comparação desses assuntos assim com vocês aqui no Periscope. Mas hoje, para não deixar também um esquema de que não falou quase nada, enfim, falar alguma coisinha a mais em relação ao Código de Ética de 95 de 2015, o primeiro capítulo relativo ao Código de Ética, tanto de 95 e 2015, ele é praticamente o mesmo. Tá? Então eu chamo muita atenção para você que está estudando para o exame da ordem, naquela lista que tem no artigo 2º, parágrafo único, tanto do de 95 quanto de 2015 é o mesmo, artigo 2º, parágrafo único. O artigo 2º, parágrafo único, ele trata dos deveres do advogado. E é muito importante. Boa noite, Mônica. Tudo bem? Você voltou. Eu lembro. Oi, Tainá Correia, tudo bem? Perdeu a música, Tainá. Depois você vai ter que olhar. Já toquei a música. Mas, enfim. Então, Mônica, como eu estava dizendo, você tem uma lista no artigo 2º do Código de Ética, no artigo 2º, parágrafo único, colocando quais são os deveres do advogado. E essa mesma lista foi, de uma certa forma, ampliada no Código de 2015, então, melhor ler o de 2015, logo já fica até mais por dentro. Mas o que é interessante você saber é que os direitos do advogado, eles estão previstos lá no Estatuto da Advocacia, na Lei 8.906, artigo 7º, inclusive alterado pela Lei 13.245, né? Alterou o inciso 14 do artigo 7º, incluiu o inciso 21, incluiu os parágrafos 10, 11, 12. Então os direitos estão lá no Estatuto da Advocacia, inclusive eu já fiz um periscope sobre isso, né? Agora, no Código de Ética a gente não tem os direitos, então a gente tem os deveres do advogado. O que cai mais? Direitos ou deveres? Direitos, disparado direitos, mas sempre tem uma questão que envolve a ética do advogado que acaba passando por você conhecer os deveres do advogado. Inclusive, esse capítulo 1º, que é um capítulo de introdução ao Código de Ética. No 19º exame, o artigo 4º foi cobrado. Esse que fala legítima recusa do advogado de uma pretensão concernente à lei, né, ou alguma disposição que ele já tenha se manifestado, estava lá. Todo mundo. Professor, não vai cair o novo Código de Ética no exame, no 20º? Não. Então, Mônica, não cai. No 20º vai cair ainda o de 95. Tá? Então, esse artigo 4º que eu estou comentando com vocês, parágrafo único do Código de Ética, tanto de 95 quanto de 2015 é o mesmo, tá? Artigo 4º, parágrafo único,
Ele foi cobrado no 19º exame e muita gente errou porque achou estranha aquela questão do advogado se recusar a uma determinada causa e tal. Acharam super estranha a redação e o examinador ele fez Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 4º, parágrafo único. Então tem que ler, não adianta ficar pulando, achando os principais é 1, 5, 7. Cara, tem que ler até para se acostumar com a redação e na hora que aparecer na sua prova, eu já li isso aqui em algum lugar. Então, o capítulo 1 do seu Código de Ética, do título 1, capítulo 1 do seu Código de Ética é um capítulo de introdução, onde eu destaco para você a questão dos deveres do advogado, que é esse artigo 2º, parágrafo único, tanto no Código de 95 quanto de 2015 é a mesma lista, só que no de 2015 tem umas coisinhas a mais, tem uns detalhes a mais. Por exemplo, o defensor público eles dão um destaque à questão dos advogados públicos, né? Na questão de um bom tratamento aos necessitados, a que prestam assistência. Então é legal você, no de 2015, tem essas novidades. Bom, e um último detalhe interessante aqui que eu acho sobre esse comecinho de Código de Ética é que os artigos 5º, 6º e 7º do Código de 95 e 5º, 6º e 7º também no de 2015, ele trata da questão da mercantilização, da proibição da mercantilização da prática da advocacia, a questão da restrição a uma forma abusiva de captação de clientela. Isso é muito legal, muito importante você saber, porque volta e meia tem questão sobre isso, tá? Então, artigo 5º, ele fala, olá Camila, você tem toda essa situação em que você tem que observar qual é a situação que envolve a atuação da publicidade do advogado. Isso é um assunto que eu vou fazer um periscope sobre isso, o tema relativo à publicidade. Então, dá uma olhada nesse comecinho, porque ele fala de mercantilização. Ele, no Código de 95, ele falava que o advogado não poderia atuar, oferecer seus serviços de forma que implicassem uma captação de clientela, né? Uma inculcação ou captação. Inculcar é indicação. Então, o advogado não deve trabalhar, não deve oferecer seus serviços de forma que isso seja uma forma dele fazer uma captação exagerada de clientela. Aí a gente vai estudar em publicidade, aquela publicidade ela tem que ser uma publicidade discreta, moderada. Então é tranquilo nisso. Você, por outro lado, no novo Código de Ética, lá no artigo 7º, ele melhora a redação, ele fala angariar, né? Ao invés de inculcação, ele fala angariar, mas é a mesma situação. Então, a publicidade do advogado tem que ser discreta, moderada, tudo isso a gente vai ver depois com calma. Eu faço um periscope falando exatamente sobre publicidade para você. Então, esse primeiro vídeo hoje, desculpa o horário tarde, porque na verdade eu sempre começo terça-feira 10h30, hoje eu estou começando um pouquinho mais tarde. Mas só para a gente começar a tratar desse assunto, dizer que eu não sumi, porque na semana passada eu não fiz nenhum periscope, mas a partir da semana que vem eu retomo essa frequência semanal da gente toda terça, 10h30, falar. E eu quero falar com você sobre o Código de Ética de 95, sim, porque como a Mônica me perguntou, é o que vai ser cobrado no 20º exame, mas também começar a falar do Código de Ética de 2015, que ele não vai cair. Sim, ele não vai cair, mas ele é tão melhor redigido, ele tem tantas coisas interessantes que é legal a gente já ir comparando, já ir mostrando também o que vai mudar, até porque, de repente, se no 20º exame você não fizer, as coisas não derem certo, não é isso que eu espero, mas pode acontecer. Pelo menos o de 2015 você já ouviu alguma coisa, sabe para onde a OAB está direcionando a sua atenção. Advogados públicos, advocacia pro bono, como é que ficou a publicidade? Então, eu vou tratar desses assuntos com você aqui no Periscope, tá bom? Então, foi só um alô aqui, bem rápido, e na semana que vem eu já escolho aí os temas que eu acho interessantes do Código de Ética para a gente conversar. Tchau, boa noite para todo mundo, até mais.